Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Muito bom dia. Hoje é dia 7 de setembro e eu queria compartilhar o que me veio ao coração, aproveitando a reflexão dessa data que fala de independência, é o dia em que se comemora a independência do Brasil. O dia em que nós nos tornamos donos de nós mesmos, donos das nossas terras, tornamos senhores dos nossos destinos. E para fazer uma comparação, donos entre aspas, senhores entre aspas, tá? E para fazer uma comparação com uma outra independência catastrófica que acometeu toda a humanidade, que foi o dia em que a humanidade se declarou independente de Deus. O dia em que a humanidade se declarou independente do seu Criador. O dia em que a humanidade chegou em cima do seu cavalo diante de Deus e disse: independência ou morte. Levantou a espada e disse: se for para viver debaixo do seu jugo, Deus, soberano Criador, é melhor a morte, que o Senhor disse que aconteceria quando nós nos tornássemos independentes do Senhor. A percepção, o entendimento desse acontecimento que está registrado logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis é essencial para a compreensão de toda a Escritura, mas infelizmente pouquíssimos de nós, comparados à universalidade dos que se dizem cristãos, daqueles que se dizem seguidores da Escritura, pouquíssimos realmente entendem, assimilam a essência do que está narrado aqui nesses 3 primeiros capítulos de Gênesis, que vai influenciar a compreensão ou a não compreensão de todo o restante da Escritura, daqui tudo. Essas 3, 4 páginas aqui do início, se você não entendê-las, você não entende mais nada. E você é capaz de fazer interpretações aqui as mais variadas, violando esse início, essa base. E a partir daí, portanto, interpretações com prejuízos incalculáveis, como ao longo da história se tem registrado. Por isso eu chamo a sua atenção e peço a você, fica aqui comigo, com toda a humildade eu digo, mas realmente acredito que tem algo muito importante de Deus para você aqui nessa reflexão. Independência. Independência. A verdade é que independente nenhum de nós somos e nenhum de nós nunca seremos. Nós sempre seremos escravos de algo ou de alguém. Nós sempre seremos servos de algo ou de alguém. A questão da independência é de quem eu vou ser servo. Eu vou servir aos Estados Unidos ou eu vou servir à China? Eu vou servir a Portugal ou eu vou servir a Espanha? Eu vou servir a Portugal ou eu vou servir a alguém que tem origem no meu próprio país, Brasil? E seremos escravos dele. Ou eu vou ser escravo de Portugal ou eu vou ser escravo do capital? Eu vou ser escravo do capital ou eu vou ser escravo do comunismo? Escravos nós sempre seremos, servos nós sempre seremos. E a essência do que está aqui, nesse capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos já o momento em que Deus faz o ser humano, já começa a nos dizer a respeito disso. O versículo 26, a Trindade, falando consigo, diz: então Deus determinou, façamos. Um pouco disso, muito disso que a gente vai meditar aqui estão em alguns vídeos que eu vou colocar aqui em alguns cards, para você poder meditar mais detalhadamente sobre esses princípios, tá? Agora eu quero só focar nessa independência aqui, entre aspas. Então Deus determinou, façamos a Trindade, portanto, Deus como Trindade, porque está no plural, façamos o ser humano. A palavra ser humano aqui é Adam no original,
transliterado, no original do hebraico transliterado. Façamos aqui o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Isso aqui então já diz muito a respeito da humanidade, que o ser humano seria feito à imagem e semelhança de Deus. Dominem eles sobre blá, blá, blá. Versículo 27. Deus, portanto, versículo seguinte, Deus, portanto, criou o ser humano, o Adam, a palavra aqui é a mesma, criou o Adam à sua imagem, a imagem de Deus os criou. A imagem do Pai, Filho e Espírito Santo os criou. Macho e fêmea os criou. O homem, o macho, o ser humano, que tem em sua composição macho e fêmea, foi feito à imagem e semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para ser imagem e semelhança de Deus e Espírito Santo, eles precisariam viver em harmonia, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em harmonia plena. Tamanha harmonia que eles vivem, que eles são inseparáveis. Tamanha harmonia que eles vivem, que nós não conseguimos muito bem saber até onde vai Deus Pai, onde começa Deus Filho, onde termina Deus Filho, onde começa Deus Espírito Santo. Tamanha harmonia existente entre eles. E Deus decidiu fazer a humanidade dessa mesma forma. Façamos a humanidade de maneira absoluta e plenamente harmônica, como nós somos harmônicos. Façamos a humanidade absolutamente ligada, como nós somos ligados. Interdependentes, como nós somos interdependentes. Interdependentes em certo sentido, hein? Só para a nossa compreensão. Façamos a humanidade como complemento uns dos outros, como peças que se complementam, se integram, e o todo é que compõe a humanidade, do mesmo jeito que nós nos integramos, e o todo é que compõe a divindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso vai ficar muito bem ilustrado, nós não vamos abordar aqui, mas eu vou colocar um card aí, quando Deus decide formar o homem em duas etapas. O homem aqui, eu digo, o Adam, o ser humano, a humanidade. Decide formar a humanidade em duas etapas. Uma primeira etapa não perfeita e uma segunda etapa onde ele diz, agora sim ficou bom. Para ilustrar para a gente justamente essa beleza da complementariedade, da harmonia absoluta. Eu vou deixar o card aí, não deixe de assistir esse vídeo, essa sequência de vídeo. Façamos o homem, façamos o ser humano, é a palavra Adam aqui, então a nossa imagem e semelhança. E o 27, Deus criou o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E aí o capítulo 2, versículos 8 e 9, diz, ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para o lado do leste, e ali colocou o Adam, a palavra aqui traduzida por o ser humano, colocou o Adam que formara. Deus fez um lugar muito especial. E o Senhor fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Toda espécie. Imagina essa capacidade de Deus, que a gente olha esse mundo, a terra, no céu, no mar, e a gente vê cada coisa mais linda e mais gostosa, uma do que a outra. Você imagina o que era o jardim do Éden, e Deus fez toda espécie de coisas as mais lindas, árvores as mais lindas e mais deliciosas. Só que ele fez uma árvore, que se era bonita eu não sei, possivelmente também, mas que não era para comer. Ele diz, e no meio desse jardim estava a árvore da vida, duas árvores, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentre todas essas árvores, ele colocou essas duas. E apenas a árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dela, eles não poderiam realmente comer. E o versículo 16
O Senhor então dá uma ordem ao ser humano e diz: olha, comam livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás de uma única, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Você, ser humano, está no singular, certamente morrerá. A humanidade certamente morrerá. No dia em que tocar dessa árvore e pegar desse fruto e comer. De todos os outros vocês podem comer. Coincidentemente, eu tenho uma maçã aqui na minha frente, realmente coincidentemente, que é tida na simbologia aí, né? Caricaturamente como sendo o fruto proibido lá. Deus diz, coma de todas as outras, mas essa não come. O que tinha de demais nesse fruto? Meu Deus, o que tinha de demais nessa árvore? O que Deus colocou ali? Deus não colocou nada. Que veneninho foi esse que Deus colocou? Não tinha veneninho. Devia ser algo realmente muito bonito e devia ser algo realmente muito cheiroso, devia ser algo muito saboroso, como todas as outras coisas que Deus fez. A diferença desse fruto para os outros era apenas uma. É que ele guardava em si o poder da independência. Ele guardava em si o poder da rejeição ao senhorio de Deus. Ele guardava em si o poder da autodeterminação, do empoderamento da humanidade. Empoderamento entre aspas. Ele guardava em si a possibilidade do ser humano assumir as rédeas da sua existência e dizer: Deus, daqui para frente a gente vai tocar. De fechar o capítulo anterior das suas vidas, a humanidade, e dizer: daqui para frente, os próximos capítulos nós vamos escrever. Porque o Senhor não está com nada. O Senhor não sabe de nada. Valeu, foi bom enquanto durou, mas agora nós vamos tocar o barco nós mesmos. Não tinha nada de diferente nisso a não ser a ordem. Dessa não coma. Poderia ser qualquer outra. A questão que está aqui é a decisão do ser humano, é o poder do ser humano de decidir se gostaria, a humanidade, se gostaria de continuar sujeita ao senhorio de Deus ou se queria assumir as rédeas da própria existência. Qual a grande questão que está aqui? Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea se multiplicariam e se multiplicariam e se multiplicariam. Várias cabeças pensantes. Vários seres dotados de vontade própria, de capacidade de discernimento próprio, o discernimento de um chocando com o discernimento do outro e a vontade do outro se chocando com a vontade do um. Qual o resultado? Caos. A luta de todos contra todos e a harmonia preconizada por Deus para refletir a sua imagem e a sua semelhança jamais aconteceria. E é aqui que está a essência da nossa vida ou da nossa morte. Nisso aqui está o divisor entre a vida e a morte. É justamente o que? Se nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, toda a humanidade sujeita à vontade de Deus, qual é a consequência? O Deus que está de fora, embora estando dentro e se fazendo dentro, esse Deus que não discrimina, mas que tem todos como seus filhos, igualmente suas criaturas, ele daria discernimentos para cada um sobre bem e mal, sobre o que fazer e o que não fazer, de acordo com o que é bom para o todo. E nunca do que é bom para um em detrimento do outro. Nunca.
Nunca partiria de Deus para a humanidade um discernimento entre bem e mal que pudesse fazer com que o ser humano fizesse mal para um outro ser humano. O que está em jogo aqui é: eu vou discernir eu mesmo entre o bem e o mal, ou eu vou manter a sujeição desse discernimento, a submissão desse discernimento a esse Deus que nos criou. E uma pergunta que comumente nós nos fazemos é: tá, mas por que que Deus tinha que fazer isso? Se era tão bom estar sujeito à vontade de Deus, se era tão bom passar por esse discernimento e viver em harmonia absoluta, por quê? Por quê? Colocar essa árvore do conhecimento do bem e do mal e dar a oportunidade de nós morrermos e sairmos desse estado de harmonia, de amor, porque a questão é essa, é que Deus é amor. E como resultado do amor é que essa harmonia acontece. É que justamente no amor não há imposição. No amor não há robotização. No amor não há subjugamento. No amor não há autoritarismo. No amor há a escolha, a opção. No amor é a escolha. Nós não consideramos aqueles casamentos de antigamente como amor, onde o pai trazia a filha à força para casar com aquele cujo casamento fosse em cujo casamento, cuja união fosse interessante para os interesses da família. Ou até para o da filha, mas sobre a ótica e o discernimento dos pais. Não se considerava aquilo amor, pelo menos não do ponto de vista do casal. Talvez até do ponto de vista dos pais que queriam o bom para aquela filha e discerniu que era bom então que se casasse com determinado homem. Ou daqueles que, para preservar a imagem da filha, a imagem da família, levava e obrigava alguém a casar porque teve relação com uma determinada filha e se casava diante do delegado, né? Como se costumava acontecer, dizem. Não era amor. Uma pessoa que está casada e sendo forçada a permanecer naquele casamento, seja por medo, seja por dependência econômica, seja por dependência psicológica, por dependência afetiva. Essa pessoa não pode ser considerada alguém que está numa relação por amor. Quem está numa relação por amor é aquele que, estando a porta aberta, ele diz assim: eu não vou sair, porque eu quero estar aqui com você apesar de tudo. Apesar das nossas dificuldades, das nossas diferenças, eu não saio, porque eu te amo. Não é porque a porta está fechada. Amor pressupõe isso. Amor pressupõe que a porta esteja aberta para você dizer não para a relação. E Deus nos chama para a relação, nos coloca então, obviamente, iniciados na relação, sujeitos a esse discernimento dele, para que as coisas pudessem fluir e acontecer. Mas ele abre a porta. E a porta era esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a porta. Foi simplesmente isso. Deus disse: se vocês comerem, eu vou entender que vocês estão passando pela porta. Se vocês comerem, eu vou entender que vocês não querem. Que vocês não vão querer ser meus servos, vocês vão querer ser servos de vocês próprios. Que não vão querer ser meus escravos, vão querer ser escravos de vocês próprios. Só que ele nem diz, tanto faz, não, ele diz, por favor, não façam isso. Para o bem de vocês. Porque por mais que parecer bom assumir o controle da vida de vocês, vocês estarão morrendo no dia que fizerem isso. Porque vocês não têm capacidade de viver em harmonia com discernimentos próprios e distintos sobre o bem e o mal. O discernimento de vocês vai sempre chocar. E a vontade de vocês vai sempre chocar. E as ações de vocês vão sempre chocar umas com as outras. E vocês vão viver a luta de todos contra todos. Não vai haver harmonia, não vai haver amor, portanto, não vai haver
imagem e semelhança de Deus. Mas aqui o capítulo 2 ainda, versículo 16, nós lemos em 16, então ele deu essa ordem: não coma, contudo não comerás da árvore do conhecimento do mal, porque vocês vão morrer. E aí o versículo, então, 25, o que diz aqui? Só uma menção aqui de passagem, diz que o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Só para ilustrar algo aqui que eu vou trazer para você, para a gente fechar. O homem e a mulher estavam lá no Jardim do Éden, ainda não tinham comido do fruto proibido e, portanto, sujeitos ao discernimento de Deus do que é bom e ruim, do que é belo e do que não é belo. E os dois olhavam um para o outro, estavam completamente nus. Eram diferentes em sua composição física. E estavam nus, olhavam para suas intimidades, para as intimidades um do outro, a intimidade um do outro, e não tinham vergonha nenhuma, achavam belo, achavam bonito estar nu, achavam bonito o próprio corpo diante do outro. Porque o discernimento sobre o que é bom e ruim, belo e feio, vinha de Deus. E era o mesmo discernimento para os dois. E aí a harmonia acontecia, eles podiam ficar peladões, harmonicamente. Mas o que acontece? O capítulo 3, depois de alguns detalhes que também depois sugiro que veja dos vídeos, como estou falando, o detalhamento disso daqui. Mas no capítulo 3, apenas para resumir e vindo direto aqui, diz que assim, versículo 22, declarou Yahvé, Deus, eis que... Não, aqui ainda não, vamos voltar aqui um pouco. Versículo 6 do capítulo 3. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável, não era uma árvore feia, aquela árvore escura, com cara de malévola no meio das outras tão bonitas, as outras tão iluminadas, ela escura. Não. Ela era agradável, como todas as outras. Eu não acho que seria nem mais nem menos, mas agradável e perfeita e bonita como todas as outras, porque não tinha a ver com nada nela em si, mas com a minha decisão para com ela, da minha postura para com ela, do meu movimento em direção a ela. A mulher observou que a árvore realmente parecia agradável no paladar. Nossa, parece muito gostosa. Atraente aos olhos, era bela. E, além de tudo, desejável para se obter sagacidade. A sagacidade aqui é aquilo que a serpente tinha dito que era a capacidade de se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. A serpente conseguiu induzir Eva a partir de uma verdade, como vamos ver num outro vídeo, em alguma medida já vimos em alguns outros aí, que eu vou deixar, mas conseguiu colocar para Eva, a partir de uma verdade que Deus colocou, induzir para uma mentira. E ela olhou, não, realmente, de fato, a árvore é do conhecimento do bem e do mal. Então, realmente, eu não vou morrer. O que eu vou é, como a serpente está dizendo, me tornar conhecedor do bem e do mal como Deus. E desejável para dar sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Delícia. Nossa, come. Delícia. E o maridão. Você come algo muito gostoso, você fecha os olhos. Mas quando abrir os olhos, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Quando você come algo assim,
gostoso, você fecha os olhos para sentir melhor, como se sentisse mais. E aí você abre o olho, quando passa um pouco essa sensação, você abre o olho. Quando eles abriram os olhos, eles não estavam mais no mesmo mundo. Quando abriram os olhos físicos, eles agora estavam num outro mundo espiritual. Agora eles eram donos da própria vida. Agora eles eram senhores de si próprios. Agora eles estavam independentes de Deus. Independência ou morte. Morremos, mas quando abriram os olhos, continuavam vivos. Esse é um grande paradoxo que a Escritura nos apresenta e é absolutamente belo e não tem nada de contraditório. Quando eles abriram os olhos, eles viram que continuavam vivos. Quando Deus disse que morreriam. Mas é que não era essa morte física que Deus estava falando. Era da morte espiritual. Espiritualmente estavam mortos porque eles perderam a capacidade de receber o discernimento de Deus, sujeitar esse discernimento e viver em harmonia. E agora, de cara, assim que abrem os olhos, a primeira percepção, já que estavam um de frente do outro, os dois estavam comendo, cada um a sua maçãzinha, de frente um para o outro, a primeira coisa que eles olham é o quê? Um ao outro. E a primeira coisa que eles olham, eles já entram em divergência com relação ao olhar puro e harmônico de Deus. Olham um para o outro e, versículo 7, então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Eles não percebiam antes. Não com esse olhar malicioso, não com o olhar do discernimento próprio, que eles olharam com o discernimento de Deus e achavam lindo e não tinham um problema com isso. É o que nós vimos no versículo 25 do capítulo 2. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas quando os olhos se abriram, os olhos para o meu próprio discernimento e, portanto, os olhos do discernimento de Deus se fecham, o que é que acontece? E isso é que é morte, eu insisto nisso. É a perda dessa capacidade de olhar a partir do olhar de Deus, discernir a partir do discernimento de Deus e agir de acordo com esse discernimento. Poder para agir. Isso é vida e a ausência disso é morte. O que passar disso é de procedência maligna. É só isso que é vida e morte. Pecado ou santidade está nisso. E perceberam que estavam nus e se envergonharam. Eles não tinham vergonha, agora se envergonharam. No capítulo anterior, governados por Deus e sob esse olhar de Deus, estavam nus e não se envergonharam. Quando eles assumiram e disseram, daqui para frente os capítulos nós escrevemos, a primeira linha que eles escreveram foram, e nós estávamos nus. E ficamos com vergonha um do outro. Eu não achei correto ela ficar nua na minha frente, eu não achei... eu achei impudício, eu achei que faltava com pudor eu ficar com as minhas partes íntimas expostas diante dela, e nós nos tampamos e nos escondemos, e nós fizemos roupas com as folhas de figueira e fizemos cintas para nos cobrir. É o que está no versículo 7. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Eu tenho vergonha de você, Eva. Ah, que legal, Adão, porque eu também tenho vergonha de você. Eu vou me cobrir. Só a primeira oportunidade de discernimento um em relação ao outro. E aí, meus irmãos, o caos se instaurou sobre a humanidade. O caos se estabeleceu sobre a humanidade. E aí o versículo 25... Não é 25. Capítulo 3. Versículo 22. Então Yahvé, Deus, declarou: eis que agora... Olha, é muito, muito, muito pesaroso esse versículo 22.
Ele é mais pesaroso ainda do que aquele lá no capítulo 6, quando Deus olhou e viu que o coração do homem era mau e continuamente mau, e teria que reduzir a quantidade de vida dele. Mas antes aqui, Deus tem diante de si a situação em que o ser humano escolheu viver em atrito, abriu mão da harmonia e diz: nós vamos viver em atrito, nós vamos viver em choque de ideias, em choque de pensamentos, em choque de prioridades, em choque de valores. Nós vamos viver mortos, nós vamos viver o caos, nós vamos viver a guerra. Quando eles fizeram essa opção, Deus olha e diz: eis que o ser humano agora se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Eles próprios, discernidores do bem e do mal. Esse é o sentido do conhecimento do bem e do mal. Não devemos permitir que ele estenda a mão e toque do fruto, aqui agora vamos dizer que seja essa pera, e toque do fruto da árvore da vida. Estenda a mão. A árvore da vida não pode mais estar ao alcance deles. Porque se mal como eles são, discernidores do bem e do mal, porque a árvore da vida aqui, meus irmãos, não é vida espiritual. Essa árvore da vida aqui é a vida para o corpo. É material para trazer vida para o corpo material. É aqui que é a fonte da juventude que a gente tanto procura, estava nessa árvore. E se o homem sendo agora mal, porque discernia entre bem e mal, errava e aí praticava o mal, porque não tem mais o discernimento de Deus, e ele tomasse dessa árvore da vida e comesse, viveria eternamente. Estenda a sua mão e coma da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Imagina o que é um ser humano, mal como nós somos, egoístas, violentos como nós somos, nos tornamos, vivendo agora, nunca morrendo fisicamente. Faz ideia do que é isso? Foi para o nosso próprio bem que Deus disse: não vai rolar. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha em si os componentes necessários para a regeneração das nossas células. É a árvore da fonte da vida. Como um bebê, é o que tornava as nossas células como células de bebê, que iam se regenerando. Com capacidade de você perder um braço, ela é capaz de fazer o braço voltar, porque foi de uma célula microscópica do zero que tudo veio a existir. Deus pegou o componente, a base dessa célula, e colocou nessa árvore. Para vivermos fisicamente, para sempre, do mesmo jeito, que espiritualmente nós somos eternos. E ele falou: não vai dar, vamos tirar. E tirou do jardim do Éden e expulsou, por isso, foi por essa razão, por isso expulsou o ser humano do jardim do Éden. Eles não podem comer da árvore da vida. E fez que dele lavrasse a terra da qual havia formado. Deus baniu Adão e Eva e colocou lá os anjos protegendo para a gente não achar. E essa árvore, Apocalipse vai dizer que essa árvore da vida foi achada lá. João viu essa árvore da vida lá no céu. Que coisa maravilhosa, né? Nós vamos voltar a ter acesso a essa árvore. Agora não mais para esse corpo, mas para um novo corpo que nós vamos estar revertidos, possivelmente. Ou então ela está lá como simbólica mesmo, de um passado. Não sei. Mas possivelmente para um novo corpo que a gente vai receber. A Bíblia diz que seremos revertidos, receberemos um novo corpo. Né? Se é material, se não é, possivelmente seja. Mas não é o foco disso aqui, esquece essa parte. Mas foram expulsos então para o bem. Mas mesmo assim, olha que a humanidade ainda estava vivendo mais de 1000 anos. 1000 anos, 900 e poucos anos. Ainda era muito tempo para corações más, pessoas más fazerem o mal. E 6 anos, com apenas 1500 anos de existência, o capítulo 6 vai nos dizer que a Terra já tinha se tornado caótica. Porque praticamente ninguém tinha morrido, nós estávamos ainda na segunda geração. Segunda geração com 1500 anos. E a maldade havia se alastrado de uma maneira que Deus olhou pesaroso e disse, só esse versículo aqui rapidamente.
Capítulo 6 diz então, quando a humanidade começou a multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitos filhos, os filhos, então declarou Deus, por causa da malignidade do ser mortal, o espírito que eu lhe dei não permanecerá nele para sempre, portanto ele não viverá mais do que 120 anos. Aí Deus reduziu para 120 anos. Porque Deus observou, versículo 5, a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, que toda a motivação das suas ideias, nesse discernimento para o bem e do mal, parece que ele só discernia para o mal, só para o mal. Toda a motivação das suas ideias, que provinham das suas entranhas, era sempre somente inclinada para a prática do mal. Então, o versículo 6, o Senhor se entristeceu por haver criado os seres humanos. Aquilo lhe pesou. É uma maneira para a gente tentar entender algo que a gente nem sabe o que é que se passou em Deus, mas é a maneira como a gente entende pela nossa realidade. E esse sentimento lhe feriu profundamente o coração. Eu não sei o que é isso, mas é a maneira da gente, algo que nos fere o coração, para a gente entender um pouco ali, uma ponta do que aconteceu com Deus, porque não foi literalmente o que acontece com a gente. E aqui foi então quando acontece o dilúvio, e Deus faz aquele limpa, porque se não faz aquele limpa, a humanidade não chegaria hoje, no ano 2020, como nós estamos. Precisou fazer um limpa. Então, meus irmãos, esse é o princípio. Essa é a essência. Quando você entendendo isso, você vai deixar de incorrer em muitos equívocos. Teologias as mais diversas e equivocadas e extremadas que pegam um texto da Bíblia e ignoram outro, porque não conseguem harmonizar. Essa realidade harmoniza um monte das teorias que são teologias que são colocadas como contraditórias entre si, esses textos conseguem harmonizá-las. Essa visão, ela consegue harmonizar o arminianismo com o calvinismo, o livre-arbítrio com a predestinação. Não vamos ter tempo para poder meditar nisso aqui agora, mas ela harmoniza isso. Ela tira a necessidade e, de certa forma, confirma da teologia do universalismo. Se um Deus justo não mandaria ninguém para o inferno, portanto todos serão salvos. E harmoniza ele com a do livre-arbítrio, de que Deus não está mandando, e de que, sob a ótica de que Deus não está mandando ninguém para o inferno, houve uma opção de sair da presença de Deus, de abrir mão do discernimento e da sujeição a Deus. Mas Deus, desde então, ele começou um plano para a humanidade, começou a colocar em prática. Aliás, desde antes de criar o ser humano, porque antes da criação e fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado. Portanto, antes do primeiro haja, Deus começou a colocar em prática um plano para resgatar a humanidade que cairia da sua presença, que sairia da sua presença. Então Deus está, antes da própria queda, Deus está fazendo um movimento de chamada para si. Está fazendo um convite, preparou todo o necessário, inclusive sacrificando o próprio filho, para dizer, vem, voltem para mim. Voluntariamente, assim como a humanidade em Adão e Eva fizeram um movimento no sentido de se afastar de Deus e se independentizar de Deus, achando que assim viveriam e morreram. Agora, cada um de nós temos a opção de, sem violação do amor, decidirmos fazer um movimento no sentido inverso e nos sujeitarmos voluntariamente ao seu senhorio, para termos viabilizado a harmonia que nos faz imagem e semelhança de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência da Escritura. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu discernimento, obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai. E eu peço ao Senhor, como o Senhor tem transformado isso em vida na minha mente, no meu coração, no meu espírito, que o Senhor transforme em vida na mente e no coração do meu irmão, da minha irmã, que estão do outro lado desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão.